Olá pessoal, salve salve! No vídeo de hoje nós vamos aprender mais uma vez como construir soluções inteiramente você e o uso da inteligência artificial. Vale lembrar que isso está também no vídeo anterior que eu postei com mais detalhes. Mas no vídeo de hoje nós vamos construir uma outra solução e eu tive a ideia aqui da gente aplicar essa solução aqui, ó. Tá no meu GitHub, que é um LLM Inference Calculator, ou seja, uma ferramenta que calcula, né, se seu computador ou o modelo que você quer usar é capaz de suportar aquele modelo. Então nós vamos fazer ele do zero. Então, o que que eu fiz? Peguei meu link aqui desse projeto que eu fiz um fork desse LLM Calculator, só que ele usa em uma versão aqui do Alex Zinskind aqui, é, ele é totalmente web e nós vamos dar uma nova cara para essa solução. E o que eu imaginei aqui para nós foi a gente fazer um aplicativo desktop para isso, usando o mesmo princípio aqui do React, TypeScript, Python e essas ferramentas que vocês já sabem que nós estamos acostumados a usar aqui no nosso canal e no nosso dia a dia. Então eu peguei aqui o link do GitHub, vim aqui no Gemini, né? No Gemini e peguei e coloquei o link e falei que gostaria de uma interface estilo padrão macOS para isso. Ok, beleza. Até aí tá, porque eu pensei em desenvolver nativo, porque eu estou fazendo vários testes em nativo, em aplicações nativas. Por exemplo, essa ferramenta que eu estou utilizando para gravar, neste momento ela é nativa do macOS, eu estou utilizando as bibliotecas do macOS, o que o macOS tem à disposição para mim, e usando aqui esse software, por exemplo, que é esse que vocês estão vendo aqui. Então, foi feito aqui, ó, aqui, ó. Desenvolvedor sou eu, clicando aqui, joga para meu site. Vamos ver se a internet deixa. Joga aqui para meu site, aqui, onde tem meus contatos de redes sociais, os projetos, inclusive os vídeos do meu próprio canal. O primeiro vídeo que eu falei para vocês foi esse aqui, ó, protótipos com IA, tá bom? Tá aqui. Então, beleza. Então, eu desenvolvi esse software que eu estou gravando aqui com vocês nativo, porque eu não queria pagar o software de outro e queria colocar algumas funcionalidades minhas nele. Então, estou usando aqui. Vamos ver se vai ficar legal aí para vocês. O outro que eu fiz também, que é esse aqui, ó, que é o da gente poder rabiscar nas telas. Nós vamos usar aqui para que de forma didática a gente consiga apresentar várias soluções para vocês. E essa aqui é nossas aplicações, e eu tenho desenvolvido vários projetos, vários protótipos, projetos de pesquisa, projetos de hobby, do meu dia a dia, colocando isso aí e usando uma forma metodológica para construir soluções com inteligência artificial da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Pegando aqui nosso problema, coloquei o link do GitHub aqui para vocês, coloquei o link do GitHub e fiz o quê? Pedi para criar uma interface e eu fui removendo alguns componentes que a inteligência artificial sugeriu. E ela chegou nessa interface aqui, tá, pessoal? Olha a interface que chegou. Foi essa aqui. E ela está praticamente funcional, porque os cálculos matemáticos para isso não é tão complicado, tá, gente? É tranquilo. Aqui mais ou menos o seguinte, tem uma quantidade de modelos populares, modelos de LLM, tá? Se eu quero saber se esse computador que eu estou aqui agora, que ele é um computador de 8 GB de memória RAM, qual é o modelo máximo que eu consigo pegar aqui? Olha só. Então, se eu colocar aqui 8 GB de memória RAM, eu tenho um computador com 64 e um com 8. E um com 16. Então, eu consigo fazer vários testes. Então, eu tenho aqui, se for 8 GB de memória RAM, meu computador, e o modelo que eu quiser rodar é um modelo de 1 bilhão de parâmetros.
com 4 bits, com um contexto de 4K. Esse modelo roda no meu computador? É uma pergunta. Aí você pode simplesmente ver aqui, ó, que o total estimado para uso é 0,72, o peso 0,50 GB, o cache, né, do KVM aí, da GPU, né, de 0,14 GB, que é o que ele vai carregar do modelo, né, e overhead aqui de 0,07 GB. Então aqui ele me recomenda qual computador eu deveria estar usando, ok? E se ele vai rodar no meu computador. Considerando que esse é um computador de 8 GB de RAM, ele calculou que ele recomendou que um MacBook Air Pro 16 GB são informações fixas que vai com base no cálculo, então a gente pode adicionar e melhorar a lista. Agora, se eu quisesse rodar um modelo com uma precisão melhor, de 8 bits, aí meu uso de memória já aumentaria. Um 16 bits, que é aquele FP16, já seria 2,4 GB de RAM. E se eu quisesse com 32, já seria metade da memória RAM que esse meu computador tem. Ou seja, o computador ia ficar apertadíssimo para rodar os modelos. Enfim, então ele é um software bacana, útil, e eu vou deixar o GitHub dele público, do meu GitHub, para vocês acessarem e baixarem isso que nós vamos construir nesse exato momento, ok? Então vamos lá. Então, beleza, criei a interface. Então agora é a gente criar a parte do projeto. Então nós vamos aqui abrir o nosso Finder, eu vou aqui no meu Dropbox, dentro do meu Dropbox eu vou acessar aqui meus projetos de desenvolvimento, venho aqui no meus MVPs, que eu tenho vários aqui que tenho feito. Com a IA é bom que a gente está fazendo um monte de projeto, temos resultado muito interessante se tivermos método, tá pessoal? Método, precisamos fazer as coisas com método. Então eu vou chamar ele aqui de inferência, inferir, eu não vou colocar aqui, verifica PC, vou colocar assim, verifica modelo. Eu vou chamar ele disso, verifica modelo, ficou dois, verifica modelo. Pronto, o nome do nosso projeto vai ser verifica modelo. No verifica modelo, eu vou clicar, ele não tem nada, porque não tem nada mesmo, mas nós vamos copiar, herdar de outros projetos nossos o que a gente quer para isso aqui. Então, no primeiro passo, eu vou aqui, até um outro projeto que eu estou fazendo, eu vou pegar aqui algumas coisas dele, tá? Então, eu vou aqui em front-end, eu vou atrás do template, que é o mesmo que eu mostrei para vocês no projeto anterior, naquele vídeo anterior, tá? Então, eu tenho um template desktop com React e Python, tá aqui, tá? Eu tenho um mais recente, eu vou pegar o mais recente primeiro. O mais recente está nesse projeto aqui do SAS Diego, Docklin. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu vou achar ele. Tá isso aqui, tá no Conda to Conda. Aqui eu vou pegar meu template de React, vou pegar o template React, que eu vou pegar aqui desse projeto, colocar aqui. Já vou explicar o que ele faz. Vou pegar aqui também desse software, desse mais recente, esse cadê? Build SH. Verifica o modelo, bem aqui. Nós vamos pegar qualquer arquivo aqui, TSX, que foi feito aqui com aqui, ó, index TSX. Deixa eu só baixá-lo aqui.
Vou copiar isso aqui e colocar aqui no modelo. Qualquer index.tsx. Tá, beleza. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu preciso de vir aqui no meu código do template que eu criei. Eu vou copiá-lo. Então, eu vou copiar esse código aqui, ok? Que é o que gera essa visualização. Vou vir aqui nesse TSX, no caso aqui tá para alterar com anti-grift, eu não quero. Vou colocar aqui copiar aquele, apagar, né? Colocar de volta. Simplesmente assim, para ele ficar salvo, tá? E lembrando, tá? Como é que eu cheguei naquele design? Eu usei o link do meu GitHub, mas eu poderia ter desenhado também, então ali já tinha uma interface mínima e ele aproveitou o modelo de LLM, o Gemini, com a ferramenta Canva para desenhar a interface. Ele pegou aquilo como uma referência. Mas lembra no vídeo anterior, a meu ver, e assim, segundo até uma opinião técnica que eu tenho em relação ao desenvolvimento de aplicações com inteligência artificial, com auxílio, né, de inteligência artificial, nunca foi tão necessário utilizarmos a engenharia de software para fazermos nosso projeto. O nosso método de desenvolvimento mudou, isso é um fato, todo mundo fala disso. Agora, qual que é o correto de se fazer? A meu ver, nós precisamos aplicar a engenharia de software, fazer protótipos não funcionais, entender como é que é o fluxo que você quer as telas e você colocar isso como contexto para os modelos de LLM, para que eles consigam te dar um resultado melhor, e é assim que eu tenho feito. Então, esse build, eu construí ele para simplesmente buildar o projeto para vários sistemas operacionais, que no nosso caso aqui TypeScript, React e Python, né? Eu gosto do Python para back-end. E esse MD aqui, que vocês estão vendo, ele tem a estrutura do projeto. Então eu tenho um desse preparado para web, eu tenho um desse preparado para quando eu quero usar o Electron para aplicações desktop. Então aqui eu defino uma estrutura de pastas, eu defino diferentes aspectos aqui, inclusive aquele build não está aqui, eu vou pedir para ele ser inserido, e construo essa documentação. E se você perguntasse assim, Diego, mas aí tanto documento para LLM ler vai gastar mais tokens? Sim, provavelmente o método que eu utilizo gasta mais tokens, sim. Poderia economizar? Poderia. Poderia rever alguns pontos de redundância? Poderia. Mas o fato é que eu estou mais em busca do resultado do que economizar tokens no momento. Então, o que eu faço? Em todos os meus protótipos, eu estou conseguindo um resultado muito legal neles e muito preciso. Uso redundância de alguns documentos em algumas partes? Uso. A LLM tem limite de contexto. Então, em vez de eu ficar lembrando todo o contexto para ela, eu lembro partes de contextos específicos, inclusive da estruturação do projeto. Então, vocês vão ver isso na prática, porque eu vou pegar aqui o nosso projeto, vou abrir aqui o nosso terminal, eu vou aqui fechar nosso navegador, não tem necessidade dele estar aqui, e vou aqui abrir nosso terminal da pasta do projeto, deixar aqui, e nós vamos escolher aqui uma inteligência artificial. Eu tenho algumas, o fluxo que eu utilizo é dessa seguinte forma, tá, pessoal? Prestem bastante atenção. Abri até aqui minha ferramenta nativa, que está em teste, que eu fiz para macOS, para a nossa didática. Então, olha só. Tá aqui a ferramenta, eu vou desenhar aqui para vocês. Como é que eu faço? Vocês estão percebendo que eu parto de uma definição do problema, do negócio. Ou seja, então eu tenho uma definição, ou seja, eu defino minha interface gráfica, eu defino a forma que eu quero construir o meu projeto, tudo usando conceitos de engenharia de software,
de formas de programar melhor, de reaproveitamento de código limpo, do que vocês imaginarem. Eu tento aplicar o máximo de técnicas que eu considero relevantes para os meus projetos. Por exemplo, eu não faço programação orientada a objeto. Não faço. Por quê? Porque eu não gosto delas. Eu prefiro programação funcional, tá? Ainda bem que existem várias formas de programar. Cada um programa na sua. Se você não gosta porque eu não uso orientação a objeto, o problema é teu. Vai lá, Javeiro, ser feliz. Agora, o que eu estou querendo dizer é que eu gosto de uma programação mais funcional, onde para cada tela que eu crio, eu tenho um back-end associado a ele, no meu caso, um ponto .py aqui, né? Um ponto .py, e eu consigo ordenar meu projeto. E como é que eu passo de projeto para projeto? Cara, é bem simples. Eu uso as LLMs, né? LLMs. Ó, já deu a ideia de eu colocar aqui uma ferramenta de texto. Vamos lá na minha ferramenta, testando que a gente vai melhorando, né? Então, eu vou na LLM depois que eu faço esses planejamentos. Na LLM eu construo o primeiro ponto, o primeiro protótipo básico da interface, seguindo o que eu faço? Eu vou para um desenvolvimento com as LLMs via o CLI, ok? Via CLI. Quando o produto está no nível mais maduro, eu passo esse produto aqui para ferramentas onde eu consiga fazer a edição do código de uma forma mais qualificada e sem usar tokens de forma desnecessária. Por exemplo, quero alterar o valor textual de uma label. Para que pedir para IA isso se eu posso ir lá e alterar? Preciso ajustar um número em um cálculo. Para que pedir para uma LLM fazer isso? Gastar tokens desnecessários, correr risco dela alterar coisas que não são relevantes, sendo que eu posso ir lá no código alterar. Então, dessa forma, aí eu parto aqui para um Anti-Gravity, dependendo se for um projeto web. Se não for, eu passo aqui para o Visual Studio Code, onde eu vou lá e faço minhas alterações na programação como eu desejo, de uma forma assim mais eficiente, ok? Tá, então beleza. Então, partindo desse ponto, existem modelos e modelos. Se você for, modelo tal é melhor que esse, sim, tem modelo que entrega mais resultado, mas vai depender do que você quer. Como eu tenho muito bem definido o que eu quero, se eu for para o cloud, por exemplo, o resultado que eu vou ter vai ser muito mais rápido, vai ser mais eficiente e tranquilamente eu vou conseguir construir módulo a módulo da minha solução de uma forma mais prática. Mas se você está aí querendo explorar ideias, não sabe o que quer, um modelo que eu considero muito, que ele está até bacaninha, é o Codex, tá? Eu não gosto de modelo chinês para programação, a não ser o Qwen Code, usando local no meu outro PC. Eu acho ele bacana, ele é muito bom, bem poderoso. Mas aqui eu estou usando o GPT 3.5 Codex High. Eu vou até fazer uma alteração nesse modelo aqui. Vou colocar o Codex, só que eu vou colocar o Extra High. Por quê? Porque está com tokens dobrados até abril, então eu vou aproveitar, no caso da data que eu estou falando agora com vocês. Então vamos lá. Eu já tenho, como eu quero meu projeto, eu tenho o index dele, tenho ali um builder que eu vou usar para agregar a meu projeto. Tá, dessa forma, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos contextualizar nossa solução fazendo o seguinte, ó. Vamos lá, construa uma aplicação que realize os cálculos de inferência, os cálculos para
avaliar o modelo de LLM e a capacidade computacional conforme o arroba, aí eu vou citar agora o meu template, index, meu template, seguindo o padrão de programação e organização do projeto, conforme, vou colocar agora meu outro documento, o template que Python Electron. Só que aí o que eu faço? A partir de agora, eu, no caso, vou finalizar aqui, vou colocar um vírgula, vai ficar melhor. Vou falar o backend deve ser em Python sem utilização de API para se conectar ao front-end. A aplicação é desktop e deve ser utilizada com Electron. Tá. Qual que é o lance aqui? Ó, pessoal, preste atenção, muita atenção. Algumas dessas informações eu já tenho naquele meu template desktop /React Electron. A questão é que os modelos da OpenAI, eles gostam de conversar muito. Então, se eu falo que meu back-end é em Python e meu front-end é em React, a maioria dos dados utilizados para treinar esses modelos aqui, eles fazem aplicações web. A minoria é aplicações desktop utilizando Electron, a maioria é web. Então, o que acontece? Esses dados estão treinados e preparados para fazer esse tipo de aplicação. Os dados que eu estou falando é os dados do próprio Codex e de outros modelos. Então, como o Codex é um modelo da OpenAI e eles conversam muito, se eu não colocar isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e colocar ou um Fast API ou um Flex API para conectar aí o front-end e o back-end, gerando um serviço a mais sem necessidade. O que, quando eu coloco que não quero assim, ele reforça a questão que ele tem que ser feito um contrato ali das funções do back-end com front-end via um barramento ali do Electron que vai funcionar perfeitamente. Então, ainda mais eu vou colocar aqui, não utilize programação orientada a objetos conforme a documentação. Vou reforçar aqui o template. Então vamos lá? Igual diz um gringo que eu gosto, aperta o Enter, faz BUM! Então olha aí. Acompanhe a construção, espero que seja rápido, né? De como vai ser construído esse projeto, esse modelo. Se tudo der certo, se o Codex estiver entendendo direito aí as minhas orientações e as orientações do documento, ele vai construir toda a estrutura de pastas aí, nossa estrutura de pastas com base nisso, tá? Então, observa aí e vamos ver aí a mágica acontecendo em relação ao desenvolvimento da nossa solução. Tá? Falei mágica brincando, tá, gente? A matemática acontecendo.
Então, ele está lendo o template, tá, gente? O template é um documento grande, tá? E o index ali, com certeza, ficou grande. A gente vai dividindo, repartindo os pedaços, conforme a gente for evoluindo aí na nossa documentação, tá? E uma outra coisa é que o modelo, você vai perceber que nessa transformação do React, dificilmente ele vai tirar aquela janelinha que estava ali no template. Vou mostrar para vocês que estava aqui no template, tá? Ele vai criar como se tivesse essa janelinha aqui, tá bom? Por quê? Porque ele é assim. Aí a gente vai ter que tirar depois. Então vamos aqui construindo. Vamos acompanhar o que está fazendo, que é super importante. Então agora ele está extraindo as regras, a estrutura do projeto, o back-end, implementação, vamos verificar se está tudo certo. Back-end appmain.py como orquestrador pelo comando calculate. Implementa as funções para cálculo do back-end, LM, beleza. Ele cria um crossing classe, só funções e constantes, beleza. Padroniza a resposta JSON, status, dado message, ok. Front-end React mais Electron. Tá seguindo o que eu recomendei, tá? Vite mais React mais TS mais Electron. Perfeito, é isso mesmo. Conecta o front-end Python por IPC. Perfeito, sem API. Tá vendo? Tá batendo. Vamos ver se ele vai cumprir. O plano tá certo. Isolar a lógica do hook, API tapes. Ok. Script de execução. Criar um RAM.sh no padrão template. Ajusta o Python. Beleza. Ele aqui só não pegou uma coisa, tá, pessoal? Ele não pegou aqui que o meu ambiente tem que ser no Conda. Então, provavelmente, ele vai tentar empurrar aí na minha base. Ele não pegou isso, apesar de estar no template ali escrito. Se a gente estivesse usando outros modelos de programação, esse tipo de leitura, esse tipo de comando seria muito mais prático, tá? Para grandes projetos gerais, eu acho o custo-benefício do Codex muito bom, mas com muita necessidade de refinamento no segundo momento, no terceiro momento do projeto. Então, como ele não criou aí, ele deve estar empurrando para a minha raiz. Então, é importante observar isso aqui para a minha base, para o meu ambiente base de Python, base do Python, no caso, as bibliotecas. Ou, se melhor ainda, se as bibliotecas base que for utilizada no projeto não necessitar de bibliotecas externas ao nativo Python, não tenho dor de cabeça. De qualquer forma, quando finalizar essa etapa, eu vou solicitar que o ambiente no Conda seja criado, porque é importante esse isolamento dos ambientes entre seus projetos para que, em uma eventualidade, as necessidades de um projeto não afetem as de outros projetos, tá? Então é muito importante isso. Então eu vou deixar, enquanto ele executa aqui, eu vou abrir uma nova janela aqui do Conda, tá? Eu vou aqui, Conda, env, list. Tá, tá beleza. Não, realmente não criou, tá? Então vamos aguardar. E agora ele entrou para a estruturação do back-end, né? O back-end, na verdade, já está pronto, funções. Então ele considerou que está pronto o ambiente do back-end. Então provavelmente ele não interpretou a ideia do meu ambiente no Conda. Eu uso aqui para gerenciar meu Python, eu gosto de usar o Miniconda, tá? Eu gosto dele, mas é por gostar mesmo. Eu acho prático. Ainda mais porque eu criei uma aplicação para gerenciar meus ambientes Conda, levar de um computador para o outro.
verificar se as bibliotecas estão 100% compatíveis entre si, do projeto. Eu fiz umas coisas assim que ficou muito bacana, me deixou super produtivo. Tá faltando uns detalhezinhos para finalizar esse projeto. Também vou deixar no GitHub aberto aí para vocês, para que você aí que assiste nossos vídeos, curte, assiste nossa comunidade, quer começar a fazer parte dessa comunidade que a trancos e barrancos estamos tentando aqui criar, a gente vai evoluindo. A gente vai evoluindo, vai fazendo, e o código do GitHub aberto desse projeto que a gente está fazendo agora vai estar disponível para vocês aí no nosso canal do nosso vídeo, e você pode tentar aí pegar esses arquivos aí template e evoluindo aí seu projeto, e quem sabe eu faça um vídeo te ensinando a fazer esses arquivos template em outro momento. Então vamos esperar, ele vai terminar aí, vamos ter que acompanhar, tá pessoal? Não tem jeito não. Vamos acompanhar aí que vai ser legal. Então beleza, olha lá. Ele demora um pouquinho mesmo, tá gente? Se fosse no cloud já tinha terminado, só para vocês saberem. Dependendo do seu plano ali no cloud já tinha terminado. Então ele já fez, já está finalizando o readme, o run sh, documentação. Então ele está fazendo aí. Eu peço também naquele template, tem uma estrutura para documentação também, já para ele ir criando, tá bom? Ó, então ele está verificando ali a dependência do Python, vamos verificar se está tudo certo. Fazendo o ajuste. Vamos lá. Então estamos aqui ao vivo, né, em tempo real construindo. Vamos saber aí se vai dar certo. Ele está 6 minutos aí já construindo. Ele já identificou o build no projeto e já vai atualizar o build também, isso é bacana. E nem todos os meus projetos eu coloco o build, tá? Já para ir testando, mas ele aqui já colocou, eu já coloquei e ele já fez a leitura. Aí, ó, já está fazendo toda a parte, já inclusive já vai deixar a parte do build pronta. A única coisa que ficou faltando mesmo foi o ambiente no Conda que ele não criou. Talvez, tá, gente? Eu não. A gente tem que pensar assim também. O modelo ele tenta ser otimizado em alguns aspectos. Não faria sentido eu ter um outro ambiente se meu programa executa, assim, no sentido prático, tá? Não lógico de organização. No sentido prático, não faria sentido eu ter um outro ambiente se o que eu preciso é nativo Python, por exemplo, né? Que roda em qualquer sistema operacional. Então eu não precisaria ter outro ambiente que ocuparia mais espaço em disco, né? Todas aquelas questões que não fariam sentido, tá? Então vamos aguardar. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui uma nova aba para a gente executar nosso projeto, que é esse que está sendo construído aqui, que é o mesmo da pasta. Está validando aí a questão do front-end. Aqui na parte de baixo está dizendo que eu já usei. Ó. Já usei do que eu tenho direito a hoje, aqui no GPT, no Codex, né? Eu estou usando o X-High, que ele gasta muito mais token, mais rápido, mas também busca uma precisão maior. Gastou 85%.
e fica aqui. Então ele está criando toda a estrutura, front-end, back-end separado, criou aqui, já está fazendo meu readme, na parte de documentos ele já cria aqui, eu tenho aqui a parte da arquitetura, aqui eu tenho a parte dos guias, eu tenho a parte do resource, então toda essa documentação eu já coloquei lá para ele fazer assim, ó, a inspiração, estimuladores VRAM para inferência local, guias para LM Workstation, UX Calculation, técnica feedback imediato. Então, a referência, Electron, React, o template, o que está sendo usado. Olha só que legal essa documentação que já faz aqui, ó. O template desktop React Electron Python, que foi aquele que foi copiado para aqui, tá? Que era aquele que a gente começou, não sei se vocês perceberam, e o index inferência, que foi o primeiro que foi feito. Aqui nós temos, no resource também, as regras de negócio, em cima da solução que foi construída, e está tudo aqui. Esse template que foi o copiado para a documentação, tá? Porque na verdade ele perde o sentido de estar aqui, vem só para a documentação depois no final. Então ele aqui ainda está criando, ok? Vamos deixar ele criando, está fazendo um npm install aí. Aqui é o build, o run, que é o que executa a aplicação, verifica ambiente, verifica se o ambiente existe, desse run.sh, que ele executa toda a nossa solução, tá? Aqui está no front-end, nosso front-end de separadinho, ele separa aqui o main, preload, hook, ele separa models, ele separa os componentes, ele já faz toda a separação, né? No caso aí ele não fez porque ainda não tem, tá? A gente só está com o index principal e depois você vai dando os comandos e ele já tem a estrutura. Input é qualquer dado de entrada de input que você precisa ter, output qualquer saída que o programa gere, tá? Caso seja necessário. Está vazio porque no nosso padrão aqui dessa aplicação não tem. No back-end ele segue o mesmo padrão, implementa testes, ele tem um readme do back-end, tá aqui, ó, readme do back-end, tem o involvement, ele criou aqui o requirement, só instalou PyTest, ou seja, não instalou nenhuma biblioteca, foi o que eu desconfiei, então ele está usando nativamente, porque o que ele faz? No involvement, aqui, ele não precisou de nada a mais, tá? O que ele faz? Ele dá o nome e pega o pip, ele pega todos o que está no requirement. Eu gosto de usar o conda, então eu uso esse arquivo. Mas eu não uso o conda, eu não gosto. Você só dá um pip install nisso aqui, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Pronto. A implementação foi, ele está fazendo aqui a conferência. Então observe, né? Meus tokens ali estão sendo torrados aí, mas vamos verificar como é que ele saiu. A grande pergunta é, ao final dessa aula, se eu der um ponto .run, executar, ele vai executar? E aí? Ele já terminou. Como rodar? Vamos rodar então, né? Voltou aqui. Eu vou executar esse run.sh. run.sh. Linux e macOS é assim. Windows, eu não fiz para Windows, cara. E se você se você usa Windows, você vai ter que pegar aquele .bat. Tá. Agora ele está criando o meu conda, tá, gente? Ó, executou meu comando aí. Então deu tudo certo. O modelo entendeu perfeitamente o que eu queria a nível de estrutura. Vamos ver se ele entendeu a lógica que eu passei para ele construir minha solução, tá? Então vamos lá. Se você usa Windows, você pegue esse .sh e peça para a LLM transformar num .bat ou num .script1, se eu não me engano,
que é o PS1, que é um padrão Python para executar no shell, ou um padrão Windows para executar no shell do Windows, tá? Então vamos ver aqui nossa aplicação. Olha só, nossa aplicação apareceu desktop, tá ela aqui. Deixa eu só reduzir um pouquinho o nosso... Bagunçou um pouquinho aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Só reduzir nossa foto aqui um pouquinho, nosso vídeo, né? Tá aqui nossa solução. Olha que bacana. Olha que bacana aqui nossa solução. Tá vendo que não tem tem que tirar isso aqui. Não tem necessidade daquilo existir. Apple Silicon e CUDA. É compatível com os dois modelos. Vamos supor que eu tenha... eu vou fazer um teste real, tá, gente? Para um outro computador que eu tenha. Aí eu quero um modelo de 70 bilhões de parâmetro. Ele já está dizendo que minha memória é insuficiente aqui. 70 bilhões de parâmetro, com 24 GB de VRAM ou memória unificada, se você tiver no Apple Silicon. GPU, placa de vídeo, tá, gente? Para quem não for Apple Silicon. Realmente estoura, e é isso mesmo, estoura, não é compatível. Vamos supor, eu tenho um computador que ele tem 24 aqui de RAM, e ele só roda modelo até 32B, 24 GB, 4K, não roda aqui, ó, 8 bilhões, não roda. Eu tenho um computador aqui que roda até... Derrubei um troço aqui, espera um pouquinho, gente. Ao vivo é assim. Voltei. Olha só, pessoal. Eu tenho um computador que ele roda até 30 bilhões de parâmetros. Com 64 GB de RAM ele roda. Eu vou testar aqui. Com 30 bilhões de parâmetros, eu consigo rodar um modelo com 4 bits. Vamos tentar aqui uma janela de 4K. E ele tem 24 de VRAM. Ele deu memória insuficiente porque o peso desse modelo é mais ou menos isso, 15 GB. Ele precisaria mais da metade da memória RAM para rodar, e ele rodaria sim no limite, e é isso mesmo. Agora, se eu tiver um modelo de 20 bilhões de parâmetros, por exemplo, 20 bilhões de parâmetros com 24, né? Então esse aviso aqui está dando errado. Se eu tentar aqui, não, beleza. Ele rodaria estável, entendi. É isso mesmo. Pelos cálculos está certo, até 24 de VRAM, 24 de VRAM. Com 64 a gente rodaria modelos maiores, é isso mesmo. Com 24 de VRAM ou memória unificada, modelo 14B pegaria um peso ali de 7 GB, mas rodaria. Só que já seria insuficiente para isso, porque pegaria mais da metade da memória da memória RAM, ou da GPU, né, da memória unificada da GPU, fazendo com que o modelo não conseguisse, por causa do tamanho estimado aqui que ele precisaria para rodar. Agora a gente pode fazer um teste real aqui, ó, só para ver se está batendo certo. Vamos tentar um modelo de 4 bilhões de parâmetros. Você com 8 GB de memória RAM. É isso mesmo, ainda executa. Apesar do peso que daria, ainda executa. Vamos pegar aqui, eu vou abrir aqui o LM Studio. O LM Studio faz um cálculo para a gente bem interessante disso também. Vou fechar nossa aplicação, tá? Vou fechar aqui também a aplicação. Funcionou perfeito. É importante a gente saber disso. Pedir para me lembrar depois aqui.
dessa atualização. Então vamos lá, vamos testar aqui. Vou vir aqui, deixa eu ver os modelos que eu tenho aqui. Não tenho nenhum, apaguei. Então eu venho aqui em modelos. Ó, o Quen. Eita, aqui ele não muda, tá, gente? Então eu vou deixar aqui no cantinho. Olha só. O 9B roda. Aí aqui ele vai dizer se aparecer o emblema de um foguete. Eita. Nós vamos ter que ficar aqui. Tá, então ele já disse aqui que não roda. Beleza, tá certo, não roda. Vamos testar um modelo de 3B, 3 bilhões de parâmetros. Ó, ele disse que roda. Vamos testar com essas configurações. Esse aqui é um 3B, é um 4, tá aqui o tamanho dele, da quantização dele, 4. E ele suporta contexto até 256K de contexto. Vamos lá na nossa aplicação. Vou executar a nossa aplicação. Deixa eu diminuir nossa aplicação aqui um pouco. Então, nós estamos testando ali um 3B com quantização 4. Um contexto de 4K, ó, estável, rodando. Memória RAM 8 GB. Ok. Estável rodando. 8K ele suporta, vai conseguir rodar 8K. 32K ele vai conseguir rodar, só que vai aumentar o tamanho. 128K. 128K não roda. Mais que isso, não vai rodar. Então, até 32K roda, tá? Então, para o meu computador, só rodaria até 32K. Então, quando a gente pega aqui, deixa eu fechar aqui essa aplicação. Quando a gente pega aqui o LM Studio, que também tem essa calculadora, olha só, esse modelo 3B, ele suporta até 256K de contexto. Só que a gente não consegue rodar mais do que 32K de contexto no meu computador que eu estou neste momento. Então é isso aí, gente. Nós conseguimos ir do zero à aplicação tranquilamente. Legal, né? Então agora eu pego aqui, finalizo. Eu vou finalizar nosso projeto fazendo um /init. Cadê ele? No caso do Codex é o init, né? Cadê? Opa. Pronto. Faço isso aqui. Ele vai criar aquele arquivo principal com os detalhes técnicos, vai me poupar alguns tokens se for necessário. Igual eu falei para vocês, economizar tokens só se for preciso, sem desespero, sem burriagem, porque não é necessário esse desespero todo de economizar token agora. Nós estamos na fase de construir e evoluir nossas soluções, de testar o máximo que a gente puder essas LLMs, aprender como utilizá-las da melhor forma possível e construir nossas soluções, protótipos, tirar do papel aquele sonho que você sempre quis ter em relação ao desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de qualquer coisa. Funciona e funciona bem. Lembrando, fecha a sessão /kit, /êxito, vai depender aí do que você está usando, e projeto concluído. E eu vou colocar esse projeto no GitHub, código aberto, tudo aí para vocês com essas instruções. Valeu, muito obrigado e até a próxima.